Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício agora sobre pêndulo de torção. Então, o exercício que está resolvido no Hardy, pelo menos no volume 10, ele já está ali, né, resolvido, né? Mas vale a pena fazer porque é um exercício que contempla também muitas informações interessantes, né? Lembrando aqui o pêndulo de torção, eu coloquei essa figurinha aqui, né? Você tem um sistema, então, eu quero calcular, por exemplo, um coeficiente de torção desse cabo aqui, desse fio, e eu coloco um objeto e para começar um objeto com uma simetria conhecida e depois do período de oscilação a gente vai calcular o momento de inércia para um sistema com uma simetria não conhecida. Então seria esse caso aqui. Então eu tenho o eixo essa figura exatamente do Hardy, né? Tem esse fio de suspensão. Eu vou calcular qual que vai ser essa constante de torção para pequenas oscilações, faço girar esse objeto bem lentamente. Para fazer efetivamente isso aí, você precisa ter um anteparo muito bom. Você tem que ter um fio que seja de um material que não fique oscilando, ou seja, não se torne um pêndulo, né, um pêndulo físico. Ele vai ter que simplesmente rodar em torno desse eixo de rotação aqui. É um experimento complicado também de ser feito, assim, se você não tiver um equipamento correto. Colocando uma barra, tendo uma barra bem fininha, para uma barra fininha presa no centro de massa, a gente tem também um momento de inércia, e a partir dali a gente vai tentar calcular então um momento de inércia de um objeto com uma simetria que a gente não tem tabelado. Então é um exercício bem interessante aqui para verificar todas as possibilidades que a gente consegue extrair de um experimento de pêndulo de torção, né? Então vamos lá, é um exemplo aqui então do capítulo 15, né, do volume 10, da 10ª edição do Hardy. Então a gente vai calcular o momento de inércia e o período que ele chama aqui de oscilador harmônico angular simples, né? Tá, então essa figura aqui ele mostra uma barra fina desse comprimento aqui com essa massa suspensa ao longo do fio no seu ponto médio, ou seja, no centro de massa. O valor do período oscilador já foi medido, vamos dizer que a pessoa fez a medição e achou que o valor para esse caso é 2,53 segundos. Tá? Então, o cara pegou um cronômetro, tomou todo o cuidado ali, deve ter feito várias medidas, isso muito provavelmente vocês estão fazendo no laboratório, você faz várias medidas, tira a média, tira o desvio e chega um valor assim médio desse período para esse sistema aqui. Tá? Aí maravilha, daí quando o objeto, aí você pega um objeto de forma irregular qualquer, tá? Bem exemplo assim de atividade que pode ser feita no laboratório, com todo cuidado, com toda precisão. Aí a ideia, que ele chama aqui, que vai ser um objeto X, né? É pendurado, então, como mostra nessa figura, e eu quero calcular, então, agora o período para esse... No caso, não é calcular, ele vai obter o período, né? Vai medir esse período, que é exatamente 2,76 segundos. Aí pergunta qual que é o momento de inércia desse objeto, tá? Então, como fazer exatamente como chegar, então, ao momento de inércia de um objeto com uma simetria diferenciada, utilizando um fio que, a princípio, você também não sabe qual que é o coeficiente de torção, né? Então, como fazer isso? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar algumas estratégias, algumas formas de resolver, que é o seguinte. Então, coloca aqui quais são os objetivos. Então, a primeira coisa, a gente consegue, com esse exemplo, calcular essa constante de torção, que é o kappa, né? De um fio, que é bem interessante também. Então, você tem um fio qualquer, um fio, no caso, muitas vezes você tem que ser um cabo de aço, um cabo de alumínio, né? E por algum motivo você queira saber essa constante de torção, esse é um bom experimento para você fazer essa medida, né? E depois medir, né, não é calcular, vamos medir também o momento de inércia de um objeto com uma forma desconhecida, uma simetria diferenciada. Então vamos lá, primeiro passo que eu coloco aqui. O primeiro passo então é colocar o objeto com momento de inércia conhecido. Então você vai no laboratório, pega uma barrinha, faz a medida da massa, mede o comprimento e faz ele oscilar bem lentamente, né? Bem lentamente, para obter então esse período, né? Isso já foi feito no exercício, ele calculou, ele fez a medida, né, desse período, e a gente tem também pelo formulário, né, pela tabela de momento de inércia, a gente tem esse momento de inércia aqui quando ele é preso no centro de massa de 1/12 de ml ao quadrado. Tá? Substituindo os valores aqui do problema, que deu no problema, você calculou qual que é o momento de inércia. Aí, agora sim, o segundo passo é medir o período. O problema também já fez essa medida, né? O período é 2,53 segundos, né? Aí, pegando os valores ali da tabela, não, do livro, né?
o período do pêndulo de torção é 2π raiz do momento de inércia dividido pelo kappa, né? Veja, eu tenho o período, tenho o momento de inércia, consegue calcular então essa constante de torção. Então, se você tiver bastante cuidado, você consegue obter esse valor para um objeto, para um fio qualquer. Então, se você tiver um cuidado bastante grande para fazer essa medida. Aí eu pergunto para vocês, daí vocês me respondam ou no fórum ou respondam no próprio, no próprio portfólio. Com esse valor, você conseguiria me dizer qual que é o tipo de material que é feito esse cabo, esse fio? Essa informação já é suficiente? Então, eu deixo com uma pergunta para vocês. Tá? Então, beleza, o segundo passo foi feito. Eu consegui calcular aqui essa constante de torção desse fio. Que fio que é? Que material que é? Será que dá para saber? Ou só essa informação não é suficiente? Bom, vamos lá. Então, vamos continuar o problema. Agora sim, o terceiro passo é colocar um objeto com uma simetria qualquer. Você pode escolher à vontade o objeto que você queira trabalhar. Na prática, você também vai ter que fazer com que ele oscile bem lentamente, porque senão você sai dessa região, vamos dizer, quase que linear, né? Não é linear porque é um movimento circular, mas é como se você tivesse uma região linear. Essa torção trabalharia como se fosse linear, né? Então você tem torque igual a kappa vezes o momento de inércia, né? Então a gente teria uma região bem onde o ângulo vamos dizer, se oscila bem pouquinho e ainda assim você consegue fazer essa medida através dessa nossa abordagem, né? Então, no exercício, nos dados do problema, ele já informou qual que vai ser o período para esse objeto com uma outra simetria, né? Que o período é 4,76 segundos. Veja que para a barra aqui, ó, para a barra o período foi 2,53. Agora o período é um pouquinho maior, 4,76. E aí o que a gente tem? Como a gente tem exatamente o mesmo fio, e a gente tinha calculado já essa constante de torção, sabendo o período, sabendo a constante de torção, a gente tem então o momento de inércia. A partir dali, então, a gente calcula o momento de inércia para esse objeto desconhecido. Tá? Então, essa é uma das formas de calcular esse momento de inércia de um objeto que não tem uma simetria, que não vai estar disponível numa tabela. Aí eu coloco um passo adicional que, na verdade, para resolver o problema, seria essa ideia aqui. Resolver através desse ponto aqui, para ser bem rápido. Qual que é a ideia? Se eu quero calcular simplesmente o momento de inércia, para um fio, o momento de inércia de um objeto aqui, considerando o mesmo fio, o mesmo cabo, né, eu não preciso calcular a constante de torção. Tá? Eu simplesmente faço o quê? Tendo o momento de inércia conhecido aqui desse fio e tendo medido esse período, e no segundo caso, sabendo também, medindo o período, e eu quero descobrir esse momento de inércia, como o K é exatamente igual, eu simplesmente igualo essas duas equações. Né? Então, fazendo essa continha, igualando as constantes de torção, eu tenho, então, que o momento de inércia desconhecido é exatamente o momento de inércia do objeto que eu conheço, vezes o quadrado das duas medidas dos períodos. Tá? Então, é uma maneira bem rápida de calcular o momento de inércia desse objeto desconhecido sem necessariamente calcular a constante de torção. Mas mesmo assim, dependendo do problema, é importante calcular a constante de torção, porque de repente você pode identificar qual é o material que você está trabalhando. Então a pergunta ainda está no ar aí, vejam se alguém consegue me responder, se simplesmente tendo esse valor da constante de torção, eu consigo saber qual é o material, olhando, claro, em tabelas que você vai encontrar em livros ou na internet. Bom, beleza, então esse é um exercício bem interessante também, o exercício resolvido do Hardy sobre pêndulo de torção, e também é um nível de um exercício pedindo um pêndulo de torção na prova, é o nível de exercício que eu vou pedir na prova. Beleza, então por hoje é isso aí. Até mais, pessoal.